Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso a Interpretação de Sonho e Inconsciente e sobre o inconsciente. Nessas aulas, além da interpretação de sonho, estamos falando sobre o inconsciente, o consciente, o pré-consciente, sobre o id, ego, superego, né? Uma pequena síntese e também sobre atos falhos, né? Sobre a associação livre, que é deixar o paciente falar livremente, é, onde ali também vai ter o prazer, o analista, de usar a escuta flutuante. O que é a escuta flutuante? É simplesmente você estar escutando o paciente ou analisando sem armazenar nada, sem projetar nenhuma fala depois do que ele está falando. Deixa ele falar livremente, deixa ele fazer a associação dele livremente, né? Deixa eu pegar aqui, ó, aqui o... É, vamos lá aqui. A associação livre é uma técnica fundamental. Isso aqui está na apostila de vocês. Fundamental hum, na psicanálise, onde o paciente é incentivado a expressar livremente seus pensamentos e sentimentos sem censura ou preocupação com lógica ou coerência. É a regra fundamental do método psicanalítico utilizada para acessar o inconsciente e compreender os conflitos e desejos que o paciente não consegue expressar de forma consciente. Você vai ver que uma das técnicas que você vai encontrar, o que nós vamos encontrar também para poder fazer com que o paciente desenvolva o seu inconsciente. Então, uma dinâmica boa. Não sei se você está tendo um fundo musical de um cachorro aí latindo, né? Nossa cachorrinha ali que na hora da gravação ela resolveu aqui fazer esse fundo musical, essa trilha sonora pra gente. Mas espero que esteja bem, você esteja me ouvindo, né? Porque tem aqueles que conseguem ouvir mais o cachorro, né? Consegue ouvir qualquer coisa menos o ouvido. Então se concentra aqui, tá bom? Vamos lá. Como funciona a associação livre? A abertura fala: o psicanalista pede ao paciente que fale tudo o que lhe vem à cabeça, sem se preocupar em filtrar ou selecionar o conteúdo, tá bom? Então essa é a associação livre. Vai lá, produção, vai lá dar uma olhada. Então, os nossos alunos aqui vão... Isso. Vai lá brincar com ela. Vamos lá. Pra gente poder gravar, senão não grava, né? Aqui, como você já me conhece, eu não gosto de fazer corte. É como ela é, a aula tem que ser como ela é. Vamos lá. Pois bem, a abertura, né? O psicanalista pede ao paciente que fale tudo o que lhe vem à cabeça, sem se preocupar em filtrar ou selecionar o conteúdo. Não selecione nada, não filtre nada, só ouça. Escuta flutuante, não armazene, não arquitete, não procure um argumento para falar em cima daquilo do que o paciente está falando. O ponto 2 da associação livre é a ausência de censura. O paciente é encorajado a dizer tudo, mesmo que pareça bobagem, sem sentido ou desconfortável. Por exemplo, eu falei isso em aulas anteriores, que nada é sem sentido. Tudo é importante. Tudo que o paciente vai falar é importante ali diante da análise. Por quê? Porque para ele pode parecer bobagem, mas para o analista não. A forma como ele aperta a mão, a forma como ele entra, a forma que ele falta, a desculpa que ele dá para cancelar uma sessão de terapia, tudo isso é válido. Então, a associação livre é mais do que válida, porque assim, onde ele vai usar vários atos falhos que nós falamos aí talvez hoje eu possa dar mais uma síntese sobre os atos falhos, né? Ali onde você vai ver muitos atos falhos que vai revelar também fatores do inconsciente dele. E para que saber tanto do inconsciente? É porque a grande problemática das pessoas do presente está no inconsciente. Porque ele conscientemente sofre, fica triste e não sabe, porque isso está escondido no inconsciente, no insondável. E às vezes ele não, nós temos várias maneiras ou vias de adentrar ou de acessar o inconsciente.
que é através da hipnose, através da associação livre, através dos atos falhos, né? Então, tudo isso é importante para o analista, ajudar o analisando a se perceber, a se notar. Porque quando ele se nota, quando ele se conhece, quando ele se descobre, se autodescobre, aí sim fica fácil dele criar ferramentas dentro dele de enfrentamento. Entender, agora eu entendo porque eu penso como eu penso, sofro, porque eu choro, porque eu tenho essa angústia. Agora eu entendo porque eu reprimi tudo isso, né? Eu recalquei tudo isso. Agora eu preciso, diante deste sentido, parar de recalcar, me permitir criar um sistema de ressignificação para poder superar toda essa demanda do passado. Agora eu descobri, fica mais fácil de eu aprender a lidar, que eu preciso me perdoar por em alguns aspectos, eu preciso deixar para trás e continuar seguindo, porque pior do que perdoar o outro é o auto perdão, perdoar a si próprio. É muito complicado. Terceiro, acessando o inconsciente. A associação livre permite que o paciente se livre das defesas conscientes e possa expressar pensamentos e sentimentos que estão reprimidos ou inconscientes. O que é o sonho? O sonho são desejos reprimidos, são desejos recalcados. Você está extremamente recalcada ou recalcado e por isso que ele sonha, é por isso que o corpo dele responde a desejos recalcados ou reprimidos. 4. Análise do psicanalista. O psicanalista observa e interpreta as associações do paciente buscando padrões e significados ocultos que possam revelar conflitos ou desejos inconscientes, né? Deixa eu ler mais uma vez. O psicanalista observa e interpreta as associações livres do paciente. É por isso que ele tem que manter a associação livre para no final ele poder ajudar o paciente. Que na verdade, o psicanalista ele não vai dar nada de mão beijada. Não é que ele não vai dar nada de mão beijada, porque não é um diálogo, não é uma mentoria. Mas ele vai ajudar o paciente a se perceber, a se notar. E o paciente se percebendo, se notando, se analisando, se conhecendo, aí sim vai usar estratégias juntamente. Por quê? Porque o analista, o psicanalista, ele é só uma ponte. É o paciente que tem que atravessar. Ele vai só esparramar a ponte nesse abismo aí emocional. E é o paciente que tem que passar, tem que trafegar. Ah, tem medo de atravessar a ponte, mas aí o paciente vai atrás de ferramentas para que ele possa atravessar. A importância da associação livre. Desvenda o inconsciente. A associação livre é o principal método para acessar e explorar o inconsciente, que é considerado a fonte de muitos problemas psicológicos. Para mim, uma das principais. Por exemplo, eu já tive patrões narcisistas, controladores, que quando eu encontro um narcisista, ele me dispara gatilho. Aí eu começo a fazer um diálogo interno. Calma, tá tranquilo. Na época, Paulo Leno, na época tu não tinha ferramentas, na época tu não sabia como agir, na época tu se sujeitava, na época tu baixava a cabeça, hoje tu não baixa a cabeça, hoje tu não se sujeita, hoje tu não se rende, hoje tu levanta o queixo, estufa o peito, hoje tu sabe fazer perguntas certas, na hora certa, sabe fazer perguntas arrebatadoras e, sobretudo, confrontadoras, olha no olho, porque o Paulo Lendo do passado é um adolescente, quando aquela narcisista te peitava, te controlava, te manipulava, dizia o que você tinha que fazer, você quase que virou um dependente emocional dela. Agora não, hoje você já pode dizer, tu já tem força para dizer, tu era um adolescente, mas tu cresceu, tu virou adulto, você não tem medo, você tem direito de dizer o que você quer, você tem direito de peitar, é seu direito também, não abaixa a cabeça, não baixa a guarda, não se sujeita a essas retrucas, não aceita que ninguém pise sobre você. Então,
São ferramentas, eu uso essas ferramentas, mas é um diálogo interno que eu vou fazendo, criando em mim, calma, ó, Paulino, você não é qualquer um, você é importante, não permita que ela faça isso, que ele faça isso, coloque essa pessoa no lugar dela, então vai ser um diálogo interno. Né? Então era uma criança, tu não tinha as ferramentas para se defender, agora você tem todas essas ferramentas necessárias para se defender. Então eu começo a trabalhar todas essas questões em mim e ali, calma, você não me causa medo, você não me dá mais medo. Libera sentimentos e memórias. A importância da associação livre. Libera sentimentos e memórias. Permite que o paciente liberte. Vamos ampliar mais um pouquinho, tá bom? Permite que o paciente liberte. A produção perguntou aqui que já para a próxima aula, só que essa aula aqui eu vou esticar, tá bom? Fica aí dentro comigo. Na verdade, vamos para a próxima aula, tá bom? Para a próxima aula.